vida de Mike, que teve um AVC e fez uma cirurgia hoje na cabeça e está internado no Cléristo. A tia pede oração. Vamos fazer essa oração? Você pode ficar em pé, por favor? Pai, no nome de Jesus, nós como igreja nos reunimos neste lugar para cultuar o Teu santo e poderoso nome. Nós reconhecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós, neste momento, intercedemos em favor da vida de Mike, Senhor, que se encontra hospitalizado ali no Clériston Andrade, fez uma cirurgia por conta de um AVC. Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu és o Deus que pode operar, independente da geografia. Tu és um Deus atemporal, Tu és um Deus que transpõe barreiras. Então, nessa noite, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, visita a vida de Mike agora, Senhor, e toca nele, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz isso, Deus, para que o nome do Senhor, meu Pai, possa ser exaltado sobre a vida dele, Senhor, e que todos possam ver que foi o Senhor, meu Pai, que o curou, que restaurou a sua saúde, em nome de Jesus, Pai. Nós, como igreja, nós unimos a nossa fé em favor da vida de Mike e de tantos outros que se encontram hospitalizados nessa noite, Pai, neste dia. Faz isso nessa noite, Pai. Nós te pedimos, visita aquele hospital e toca nos leitos, Senhor, na enfermaria, na CTI, na UTI, na sala vermelha. Vai visitando com o Teu poder e todo espírito de morte bata em retirada agora, em nome de Jesus, daquele lugar. Todo espírito maldito de morte, em nome de Jesus, nós paralisamos, cancelamos e anulamos toda a ação desses demônios, em nome de Jesus. E você que crê diz, amém, glória a Deus. Pode sentar, por favor. Quero ler Mateus capítulo 11, versículo 28, texto muito conhecido. Mateus 11, 28. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem foi que disse isso? Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Aqui estou mais uma vez, me colocando completamente diante da Tua presença, para, por graça e bondade Tua, ser usado por Ti, Senhor. Fala conosco, nos edifica, para a glória do Teu nome eu te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se puder me dar mais retorno aqui, por favor. Gente, eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de alguns sintomas de opressão espiritual. Eu vou falar com vocês nessa noite sobre alguns sintomas de opressão espiritual. Isaías capítulo 61, versículo 1, vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E essa profecia é uma profecia messiânica, falando acerca do ministério de Jesus. E ele reitera e ele lê no relato do evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 18. E ele diz que as escrituras estariam se cumprindo exatamente naquele momento em que ele lê o seguinte texto: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Nós sabemos que Jesus humanizou-se, despiu-se da sua glória, abriu mão dos seus atributos
incomunicáveis, atributos que revelam a divindade de Deus. Jesus, ele não esteve em todo lugar quando ele materializou-se, ou seja, ele não era onipresente. Ele abriu mão desses atributos da onipresença, onipotência e onisciência. E a Bíblia fala no relato de João que Deus havia dado a Jesus não um espírito sob medida, mas tinha transbordado o espírito do próprio Deus sobre o homem Jesus. O nosso maior referencial de homem é o Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro José. O nosso modelo máximo em todos os aspectos, moral, ético, espiritual, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus se moveu pelo poder do Espírito Santo. E esse Jesus foi ungido como o Messias, né? Aquele que recebeu a unção para despedaçar o jugo das trevas, para romper prisões e libertar cativos, e também curar os quebrantados de coração. O ministério de Jesus trabalha nessas três esferas da vida do homem: espírito, alma e corpo. Jesus, ele transita muito bem nessas três áreas da vida do homem, porque é assim, ou foi assim que Deus constituiu eu e você: espírito, alma e corpo. E quando há uma manifestação demoníaca ou uma opressão demoníaca, também se manifesta nas três áreas da nossa vida: espírito, alma e corpo. Ou seja, existem doenças que são consideradas doenças psicossomáticas, são doenças mentais que se manifestam ou se materializam ou se somatizam no próprio corpo. E também existem doenças que são psicossomáticas, ou seja, é uma doença espiritual que afeta a mente ou emocional e também o físico. Mas eu vou falar nesta noite sobre a opressão espiritual. A opressão, diferentemente de um cativeiro, de uma prisão espiritual, ela se manifesta externamente, enquanto que um cativeiro, a opressão é dentro. Só para poder introduzir, e eu vou falar um outro dia sobre cativeiro espiritual. O cativeiro espiritual é como um carro aonde muitas vezes pessoas representam o carro e o motorista é um espírito maligno que governa e que comanda o carro. Isso é o demônio trabalhando dentro da pessoa, e ali o demônio afeta o espírito, a alma e o corpo. O espírito é completamente rendido, sujeito, governado por esse espírito maligno que está ali governando a vida da pessoa. A alma também da mesma forma. A alma é a sede da vontade, é a sede do desejo, é a sede dos pensamentos. Então tudo é governado por esse espírito maligno que está ali dentro da pessoa. Uma prova disso é o relato do homem, do jovem gadareno, em Marcos capítulo 5. Também ali fala a respeito de uma possessão terrível, demoníaca, que afeta a emoção, que afeta a mente, que afeta o corpo e que afeta também o espírito. A opressão também tem essa finalidade, mas o demônio está sugestionando, o demônio está ali soprando, o demônio está ali atuando por fora, não por dentro. E de fato, a opressão ou a prisão espiritual é um estágio terrível em que algumas pessoas, lamentavelmente, acabam vivenciando em sua história de vida. Mas hoje eu quero falar sobre opressão espiritual. A opressão espiritual é a ação de forças demoníacas que pressionam a vida de uma pessoa. A opressão é um peso, é uma sobrecarga. Algumas traduções falam que Jesus, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. É um sobrepeso que a pessoa carrega. Isso é muito nítido quando nós oramos por pessoas que estão sofrendo opressões espirituais, e a pessoa, após a oração, ela percebe claramente um peso saindo das suas costas.
é quando muitas vezes você vem ao culto carregado, muitas vezes, de tantos problemas, de tantas situações, e quando você chega aqui, esse peso, ele é tirado. Isso é um alívio da parte de Deus sobre a sua vida. Então, a opressão espiritual tem como objetivo aprisionar fisicamente, ou melhor, influenciar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente a vida de uma pessoa. O demônio faz de tudo para poder oprimir essa pessoa e essa pessoa ouvir aquilo que o inimigo, ou obedecer aquilo que o inimigo está sugestionando. No ministério de Jesus, a gente viu isso muitas vezes. Jesus não só expulsou demônios, mas Jesus também, demônios que estavam ali dentro da pessoa, mas também ele expulsou demônios que estavam ali querendo oprimir muitas pessoas. A prova disso é um discípulo muito conhecido, o próprio Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 23, quando Pedro ali chama Jesus à parte e fala: Senhor, não fale um negócio desse, que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai para a cruz. Como o Senhor pode dizer um negócio desse? Aí Jesus identifica que através das palavras de Pedro, existia ali um espírito maligno que estava usando a boca de Pedro para poder falar aquilo. E o que é que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que não conhece as coisas de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então Jesus repreende Pedro por conta de um argumento maligno, porque tudo que Satanás queria era impedir que Jesus fosse à cruz. Porque sem cruz não existe cristianismo, sem cruz não existe fé, sem cruz não existe salvação, sem cruz não existe vida eterna. Sem cruz, eu e você estávamos fadados a morrermos sem a salvação em Cristo Jesus. Jesus, ele é o elo que nos leva a Deus, ele é a ponte que foi reconstruída para que eu e você pudéssemos novamente ter comunhão com Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Eu e você podemos entrar agora, não só no lugar santo, mas no santíssimo lugar. Aleluia! Eu e você temos liberdade em Cristo. Mas porque algumas pessoas vivem oprimidas, e é justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus criou o homem desta forma, corpo, alma e espírito. O espírito se conecta com Deus, o espírito é onde Deus fala com você. O apóstolo Paulo fala que ele servia a Deus no espírito. A carne não serve a Deus, a carne é algo que está em oposição a Deus, porque quando a Bíblia fala de carne ali, dentro desse contexto de servir, de obedecer a Deus, Paulo ele vai tratar justamente desse desejo carnal que se opõe à vontade de Deus. Então, a carne não quer relacionamento com Deus. E o apóstolo Tiago fala que há uma inimizade entre o homem que ama o mundo e aquele homem espiritual que deseja estar na presença de Deus. Existe uma oposição que é inerente à nossa vida após a conversão. O diabo vai tentar de tudo para nos afastar do centro da vontade de Deus. E a opressão, muitas vezes, maligna, nos afasta do centro do propósito de Deus. Muitas pessoas começam bem, mas infelizmente, por conta dos ataques do inimigo, por conta das opressões que o inimigo as impõe, acabam desistindo de continuar seguindo a sua jornada com Jesus. E aqui, queridos, eu quero falar sobre alguns sintomas. Por exemplo, no espírito, falta de sensibilidade à presença de Deus. A pessoa vem para a igreja, a pessoa, ela não consegue sentir a presença de Deus. Não é somente uma vez, não é somente 2 vezes, não é somente 3 vezes, é algo corriqueiro e chega a ser até crônico. Se isso está acontecendo com você, isso é um sintoma de uma opressão espiritual. Você não consegue desfrutar de intimidade com Deus. Você não consegue ler a Bíblia sem dormir. Você não consegue orar sequer 5 minutos, porque já vem um monte de bombardeios na sua mente.
e isso acaba lhe impedindo de você crescer espiritualmente. Isso são sintomas claros de uma opressão espiritual, frieza na oração, dificuldade em ler, dificuldade de jejuar, dificuldade de prestar atenção na palavra, inquietação, você toda hora levanta, toda hora sai, você não consegue prestar atenção. Se isso é algo corriqueiro na sua vida, saiba que você pode estar passando por uma opressão espiritual. Toda dificuldade em relação às coisas de Deus, isso deve acender um alerta em nossas vidas. Se você está sendo, pressionado a não prestar atenção na palavra, se você está, de alguma forma, seja por pensamento, seja por conta de sono. É interessante porque a gente faz uma oficina aqui de cura e libertação. Tem pessoas que em casa não dormem. Não dormem, assim, assistindo um filme, assistindo uma novela. Novela? Quem assiste novela? Fala-me. O fato é que não dorme de jeito nenhuma. Mas quando chega na igreja, para poder ouvir a palavra, começa a dormir. Você conhece gente assim? Pois é. Se isso é algo corriqueiro, isso é um sintoma assim de uma opressão espiritual. A pergunta é: quem é que não quer que você ouça a palavra de Deus? Quem é que não quer? Um outro sintoma aqui, incapacidade de se conectar espiritualmente. É uma luta terrível para você se conectar com Deus, para você jejuar, como eu disse, para você buscar mais de Deus. Você até começa, mas parece que, há um rompimento, parece que algo fura você e isso esvai todo o desejo de buscar a Deus, todo o desejo de jejuar, todo o desejo de orar, todo o desejo de ler a Bíblia, todo o desejo de fazer um devocional. Aversão às coisas de Deus. Isso são sintomas de uma opressão espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendam, para que não percebam, para que não entendam a verdade do Evangelho. Quais são as causas, gente, de uma opressão espiritual no espírito? Ocultismo na linhagem e práticas espirituais que não agradam ao Senhor. Quando há uma história de ocultismo na linhagem, isso é uma legalidade que espíritos malignos acabam tendo para poder oprimir a pessoa exatamente nessa área. Gente, Satanás não trabalha sem legalidade. Deus também da mesma forma. O mundo espiritual são regidos por duas leis. A lei da herança, Êxodo capítulo 20, versículo 5, e a lei da responsabilidade pessoal, Ezequiel capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Êxodo capítulo 20, versículo 5 fala que Deus visita a maldade nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é Bíblia. Bíblia, existe uma herança espiritual estabelecida pelo próprio Deus. E aqui fala de consequências que nós herdamos por conta dos pecados dos nossos pais. A pergunta é, se tiver porta aberta, Satanás não vai oprimir? Vai, porque tem legalidade. Tem sim um papel, uma jurisdição por conta de pecados cometidos por nós, que acabam abrindo portas para que esses demônios comecem a oprimir as nossas vidas. E quantas pessoas vivem em círculo? Quantas pessoas começam algo e não terminam? Quantas pessoas começam um relacionamento, mas não vai avante? Quantas pessoas estão no fracasso financeiro, rotineiro, algo que é um ciclo que se repete por vários e vários anos?
Quantas pessoas vivem enfermidade atrás de enfermidade, quantas pessoas estão sendo assoladas por demônios invisíveis e que muitas vezes não tem nenhum fator médico comprovado através de exame. Isso são sintomas, gente, de opressão espiritual. Pessoas que vivem nos médicos, mas não conseguem um diagnóstico claro. Os médicos não sabem nem o que é. Pecado não confessado. Sintomas de uma opressão no espírito. Pecados não confessados. Pecados que não são confessados são portas que os demônios acham para poder o quê? Oprimir a pessoa. Quando a Bíblia fala que se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não iremos alcançar o quê? A graça de Deus. Provérbios 28, versículo 3 fala que se nós encobrirmos as nossas transgressões, jamais nós iremos prosperar. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A misericórdia de Deus é para mim e para você. A misericórdia de Deus está favorável. A Bíblia fala que Deus se tornou propício a mim e a você. Através do sangue de Jesus, eu e você podemos ser alcançados, e não só alcançados pelo sangue de Jesus, mas purificados de toda injustiça. Basta que a gente confesse os nossos pecados. E pecado não confessado é pecado que abre portas para que o demônio acabe assolando e oprimindo a nossa vida e aprisionando algumas áreas da nossa vida. Então, é um alerta que Deus está nos dando nessa noite. Quantas pessoas, à semelhança daquela mulher de Lucas capítulo 13, versículo 10, que tinha um espírito de enfermidade que a assolava por longos 18 anos. Ela andava encurvada. Ela era uma mulher crente no sentido de que ela estava na sinagoga, ela frequentava a sinagoga, ela ouvia a palavra de Deus, ela era filha de Abraão. Jesus dá testemunho disso. Jesus fala que existia um espírito que aprisionava ela, mantinha ela presa, um cativeiro verdadeiramente revelado por Jesus ali naquela mulher. Mas a semelhança de um cativeiro, porque o propósito da opressão espiritual é levar a pessoa a um cativeiro. São investidas do diabo. Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo é um ser espiritual inteligente, ele sabe muito bem quais são as nossas fraquezas, e o diabo ele justamente age nas nossas debilidades, fraquezas, é justamente em problemas como raízes de amargura, problemas emocionais, traumas não resolvidos, que os demônios se infiltram e nos aprisionam. Falta de perdão é um sintoma de uma opressão espiritual na alma. Quando há falta de perdão, inicia-se ou brota-se uma raiz de amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que o texto sagrado diz para mim e para você. Aqui é uma advertência. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha que coisa. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura. Raiz é uma causa. Raiz é algo que você precisa escavar. Está ali entronizado numa pessoa. Eu estou falando de sintomas e estou falando de causas. Sintomas espirituais é algo que está na superfície, mas todo sintoma esconde uma causa. Por que pessoas ficam oprimidas e possessas? Opressão, eu e você, como crentes, nós iremos sofrer. Faz parte da guerra espiritual, faz parte dessa vida que nós estamos aqui
guerreando para poder entrar nas mansões celestiais. A Bíblia fala em Lucas capítulo 21, versículo 19, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A salvação, queridos, não é a questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com essa conversa. Uma vez salvo, salvo para sempre é conversa fiada. Uma vez salvo, salvo para sempre, não existe. Biblicamente falando, você pode até argumentar e pegar textos, mas a Bíblia fala, o próprio Jesus dizendo, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O próprio Jesus dizendo, tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5, porém andarão de branco comigo, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. A salvação é garantida pelo sangue de Jesus, mas eu e você, todos os dias, precisamos batalhar por ela, porque a Bíblia fala que alguns naufragaram na fé. Então, muito cuidado. A salvação, você pode sim perdê-la, você pode sim naufragar na fé. É só uma pessoa deixar de ler, orar e jejuar. E vamos ver o resultado que vai acontecer. Amém, gente? Está claro ou está escuro? Ou obscuro? Está claro, né? Então, alguns sintomas de uma opressão espiritual no espírito. Rebeldia contra Deus. Falta de uma conversão genuína, clara, objetiva. Obviamente que todos nós somos alvos de uma oposição das trevas. O próprio apóstolo Paulo fala que Satanás se opôs a ele em uma viagem missionária que ele estava empreendendo. Nós estamos numa guerra, gente. O próprio Paulo fala que as armas da nossa guerra não são carnais, segundo aos Coríntios 10, versículo 3 e 4, mas sim poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. A nossa arma é uma arma espiritual, porque o seu maior inimigo não é a sua sogra, não é o seu patrão, não é o seu sogro, não é o seu vizinho. O seu maior inimigo é um espírito invisível que atua nos bastidores, através de portas abertas, pessoal que nós damos, geracional que nós damos. Basta que haja uma legalidade para ele atuar e tentar nos levar a cair, e assim ele colocar os dois pés no nosso pescoço e nos laçar e nos aprisionar. Mas Deus já nos deu vitória por intermédio do sangue de Jesus. Basta que eu e você lance mão dessa verdade, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? Opressão na alma é composta justamente por ataques na mente, nas emoções, na vontade. A opressão nessa área, ela se manifesta através de traumas, depressão, medo, ansiedade, tristeza profunda, pensamentos obsessivos ou suicidas. Um certo dia, e não tem muito tempo, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp dizendo a respeito de uma pessoa que estava tendo pensamentos suicidas, que estava tendo pensamentos de derrota, pensamentos de morte. Vinham os pensamentos muito fortes, dizendo que a pessoa não era um bom cônjuge, que não era uma boa mãe, sabe? Que não era uma boa mulher, sabe? Que a vida dela não tinha sentido. E eu falei, olha, eu quero orar por ela depois. Gente, quando eu orei, manifestou o demônio. O demônio estava ali, ó, lançando os seus dardos e oprimindo a vida dela, e encontrou de alguma forma um espaço
para poder aprisionar. Então, tem depressão que é bioquímica? Certamente. Tem depressão que é um problema, sabe? Problema até hormonal? Certamente. Por conta da tireoide, se eu não me engano. Existem. Mas, gente, existem muitos casos de depressão que é espiritual. Muitos casos de depressão que é por conta de um derramamento de sangue na linhagem. É só você investigar. Começa a investigar aí mesmo. Ou então você começa a investigar quando você chegar em casa. Pessoas da sua família que têm ou tiveram depressão, se não tem um caso na linhagem familiar de derramamento de sangue, de morte, assassinato, suicídio, aborto, e você vai chegar à causa do problema. Derramamento de sangue deflagra no mundo espiritual espíritos de morte para oprimir e chegar até a pessoa tirar sua própria vida. O meu irmão, lamentavelmente, tristemente, se suicidou. Existia um legado de morte na minha linhagem. Meu pai foi assassinado, meu irmão foi assassinado, meu outro irmão se suicidou. Um legado terrível de morte na minha linhagem. Eu estou falando de algo que eu vivi, que eu convivi. Eu estou falando de algo que eu vejo todos os dias nos meus atendimentos, na oficina de cura e libertação. Eu não estou aqui falando de blá, 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 nem de blu, blu, blu. Eu estou falando aqui de coisas reais. Se você que é teórico, não acredita, eu te convido você a participar da oficina de cura e libertação. Você que está me assistindo também dessa forma, nesta hora. Eu te convido a participar, te desafio, você pode vir do Japão, de desafio para você participar da oficina de cura e libertação, e você vai ver, e te convido também a fazer atendimentos comigo, e você vai ver diante dos seus olhos, se o que eu estou falando é mentira ou não. Segundo ponto aqui, gente, sintomas na alma. Angústia e tristezas persistentes. Quando alguém chega assim para mim e fala, pastor, eu estou com angústia. Você está com angústia? Como é isso? Não, pastor, eu chego em casa, sabe? É uma angústia, é o dia todo. Quando eu vou dormir, eu não consigo dormir, eu fico com insônia, que é o segundo sintoma. É uma ansiedade, terceiro sintoma. Sabe, eu não consigo ficar em paz, quarto sintoma. Sabe, eu não consigo desfrutar de alegria, quinto sintoma. É uma angústia que me toma. Aí quando você vai orar, manifesta demônio. Ou a pessoa cai. Então, são coisas, gente, que a ciência não vai explicar. A psicologia não vai explicar, a psiquiatria não vai explicar, porque todas as ciências, embora sejam verdades que vieram da verdade suprema que é Deus, existe um intervalo, porque não se conecta, vai até um determinado ponto, não consegue avançar. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. O apóstolo Paulo fala que o homem natural não discerne o homem espiritual, mas o homem espiritual discerne bem tudo. Então, quem é espiritual, quem conhece as Escrituras, sabe como é que o Espírito do Senhor, que foi ungido, ou seja, o Espírito de Deus que estava sobre Jesus, o texto que eu li serve como base do que eu estou falando, Isaías 61, quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar, para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os oprimidos e trazer, liberdade aos cativos e pôr em libertação aqueles que estão em opressão. Ou seja, o Espírito do Senhor ungiu também a mim e a você, porque nós estamos debaixo da unção de Jesus, da autoridade que Ele nos confiou. Quando Ele ressuscita dentre os mortos, Mateus 28, 18, Ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Marcos 16, 17 fala que
Ele nos deu autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios, sobre toda a força do inimigo, e nenhum mal iria nos acometer. Ou seja, a igreja desfruta de uma autoridade em Cristo Jesus para expulsar os demônios. Toda a opressão espiritual deve cessar quando você usar o nome de Jesus e ordenar que todo pensamento demoníaco, que toda ação maligna cesse sobre a sua vida e sobre a sua casa. Basta que você tome posse dessa verdade. Gente, o mundo espiritual é feito de posicionamento. Jesus, ele não conversou com o diabo, ele expulsou o diabo. Arreda Satanás, sai-te Satanás. A autoridade é para expulsar, é para se impor. Nós não devemos conversar com o diabo, nós devemos mandar que ele saia. E em nome de Jesus. Essa autoridade foi nos confiada. Então, queridos, sintomas que se manifestam na alma vêm por medo, insegurança, rejeição. O medo é um sintoma muito claro de uma opressão ou de uma presença maligna próxima a você. Pessoas que sofrem de medo estranho, porque o medo é um dispositivo que o próprio Deus colocou em nós. É um dispositivo de proteção. O medo faz parte. Imagine aí se uma pessoa não tivesse medo, tinha gente pulando do prédio a toda hora aí, jogando-se na frente do carro. Então a gente precisa ter um medo. Mas quando esse medo passa a nos controlar, aí tem um desequilíbrio. Aí tem uma disfuncionalidade. Aí tem um problema sério. Porque a Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia. Então, por que muitas vezes nós temos medo do diabo? Nós temos medo de avançar, nós temos medo de servir a Deus, nós temos medo, sabe, de enfrentar o mal. É no nome de Jesus, queridos, não é no nome do pastor Joelson, não é no nome do pastor Valdeir, não é no nome do pastor de ninguém. É no nome de Jesus que você vencerá toda e qualquer opressão demoníaca. É no nome de Jesus que nós venceremos, em nome de Jesus, pensamentos de suicídio, incapacidade de perdoar ou confiar, ciclos emocionais repetitivos, tudo isso são sintomas de uma opressão espiritual. Tem gente que está tomando um remédio, mas o problema dele não é físico, é espiritual. Relato de pessoas que passaram uma noite num hospital psiquiátrico, descreveu para mim que ali é um inferno, porque de fato vê demônios a todo momento, ouve vozes, vê vultos, porque os demônios se alimentam de tudo isso. Não estou dizendo que isso não seja importante para pessoas que de fato estão passando por um problema físico, por um problema mental. Existem problemas que são mentais mesmos. Existem problemas que são emocionais mesmos. Mas existem problemas que são espirituais, gente. A gente não pode espiritualizar o natural, nem naturalizar o espiritual. A gente precisa ter discernimento espiritual para identificar quais são as desordens, qual a causa de cada desordem. Então, isso é uma questão de percebermos qual a origem do problema para poder atacar esse problema. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Talvez você esteja aqui orando, buscando a Deus, clamando, e a sua vida vive num ciclo repetitivo, de derrota atrás de derrota. Você não consegue vencer, romper. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, porque a opressão espiritual também acontece quando nós somos ignorantes a algumas questões da nossa própria história, da nossa própria vida e também da nossa história familiar. Existem coisas que nós não sabemos, e o fato de nós não sabermos, queridos, não anula uma lei. Uma lei estabelecida para ser executada. Uma lei é criada para que seja executada. A minha ignorância não anula uma lei. Passar no sinal vermelho e não ver que tem ali uma câmara
filmando um pardal, né, como a gente chama, e você vai argumentar lá para o juiz, seja lá para quem for, não vi. Falar para o guarda, não vi. Olha, você não viu, mas está aí, tem placas. Então, por isso você vai ser sancionado, por isso você vai ser penalizado, porque é uma lei. Tem coisas que nós não sabemos, mas o fato de nós não sabermos não quer dizer que essa lei não seja aplicada. E eu disse que existem duas leis no mundo espiritual: a lei da herança e a lei da responsabilidade. Tem coisas que eu preciso assumir, porque todo pecado tem consequências. Ok? Então, fechando aqui, esse sintoma de uma opressão espiritual na alma. Quais são as causas de um sintoma na alma de uma opressão? Feridas emocionais abertas, por conta de abandono, abuso, rejeição. Gente, se eu perguntar aqui, quantas pessoas nasceram fora da aliança do casamento? Muita gente. Só o fato de você ter nascido fora da aliança do casamento, você já carrega em você rejeição. Eu vou falar aqui, e você mesmo vai comprovar o que eu estou dizendo aqui. Pessoas que nasceram fora da aliança do casamento, normalmente têm um sentimento de rejeição muito grande, rebelião muito grande, insegurança, complexo de inferioridade, não consegue se enturmar com pessoas, tem uma dificuldade no relacionamento intrapessoal com ela mesma e também interpessoal com outras pessoas. É a história de cada um de nós. A nossa herança aqui do Brasil, existe uma herança de bastardia, que são filhos gerados fora da aliança do casamento. Nós temos uma herança de idolatria, advinda dos portugueses. Nós temos uma herança do ocultismo, vinda dos escravos, dos africanos, umbanda, quimbanda. Nós temos uma herança muito grande, de derramamento de sangue, de morte na linhagem. Então, tudo isso serviu de lastro para o Brasil. É por isso que nós estamos vivendo um cativeiro coletivo em várias regiões do Brasil. Qual é o cativeiro aqui no sentido geográfico? O que é que predomina aqui na nossa região? Morte, não é isso mesmo? Álcool, não é isso? O que mais? Imoralidade, idolatria. Então, tudo isso são cativeiros. A nossa população está escravizada por essas práticas. E todo pecado correspondente a ele vem o quê? Um demônio. Porque para cada pecado existe um espírito que atua para poder levar as pessoas a viverem nessa prisão. Você vai em determinada região, o que predomina é o suicídio. Em outra região, o que predomina é a imoralidade. Você vai em outra região, o que predomina são os vícios. Isso é o quê? Isso são espíritos que aprisionam pessoas, porque eles mesmos deram legalidade, abriram portas. E você vê também isso na própria linhagem pessoal. Quantas pessoas na sua família se divorciaram? Quantas pessoas na sua família tiveram filhos fora do casamento? Quantas pessoas na sua família morreram de câncer? Quantas pessoas na família estão no vício da pornografia, no vício do cigarro, no vício do álcool? Quantas pessoas? Você faz aí um mapeamento aí da sua própria história familiar. Então o que eu estou dizendo aqui é algo que nós todos vivenciamos desde quando o Brasil é Brasil. Então, queridos, para a gente avançar e finalizar aqui, porque eu quero orar por pessoas que têm esses sintomas de opressão espiritual, e em nome de Jesus, cadeias vão ser quebradas nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Palavras malditas, mal recebidas na infância, autoridades como mãe, como pai, liberam palavras que acabam gerando feridas, mágoas, ressentimentos, culpa, medo, rejeição. Muitas vezes
Pessoas, sem perceber, estão amaldiçoando os próprios filhos. Pecados emocionais como ódio, inveja, ciúmes, vínculos de almas e relacionamentos destrutivos. E aqui, muitas vezes, a gente por muito tempo não ouvia isso nos púlpitos da nossa igreja. Mas em nome de Jesus, a verdade liberta. E a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Há uma verdade de Deus para mim e para você, que Deus quer nos arrancar de algumas algemas que estão invisíveis dentro de nós ou em nossa volta, que nos, impõe âncoras e a gente anda com peso, terrível, que a gente não consegue avançar por conta desses pecados que nos aprisionam. Jesus nos libertou, Jesus nos salvou, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante nele. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, é isso que Deus tem para mim e para você. E por fim aqui, para poder finalizar, sintomas de uma pressão no corpo, doenças recorrentes sem explicação médica, paralisia do sono e ataques noturnos, vícios destrutivos, álcool, drogas, pornografia. Eu vou contar um caso aqui, de uma pessoa que eu atendi. Olha que coisa, ele era garotinho, a avó mostrava revistas pornográficas para ele. A mãe falava do que ela fazia com o marido para ele. As mulheres ficavam na casa em que ele, enquanto criança, estava nuas. Então ele cresce dentro desse cenário. Então, o que é que uma criança que cresce num cenário como esse, quando se torna adulta, faz? Normalmente, aqui não é algo determinista, ok? Mas muitas vezes, o que é que acontece? Vai repetir o padrão da família. Porque uma criança, ela precisa da figura da mãe e do pai. Assim, digamos, saudavelmente falando, uma criança precisa de um pai e de uma mãe para poder construir a sua identidade. Se há falta de um ou de outro, a identidade dele é deturpada. Identidade significa idem, igual. Então a criança olha para o pai e vê a conduta do pai e ele repete a conduta do pai. Ele vê a mãe também da mesma forma. Então, num relacionamento conjugal, pai e mãe comunicam 3 coisas: identidade, herança e relacionamento. Então, se a herança já está sendo transmitida de imoralidade, a tendência é esses espíritos malignos que estão ali atuando vão levar essa criança ao quê? A imoralidade. A imoralidade. E é justamente isso que aconteceu, né? Ele tem uma dificuldade terrível de se desvencilhar da pornografia, por conta justamente desse histórico terrível. Isso é desculpa? Não, ele sabe da responsabilidade dele. Mas enquanto criança, do 0 aos 7 anos, tudo que a gente faz é por conta de uma herança, de uma influência espiritual. A partir dos 7, responsabilidade pessoal. Agora eu vou assumir os meus erros, eu vou assumir os meus atos. Mas enquanto criança, ele recebeu uma carga espiritual de imoralidade. Isso é muito sério, gente. Eu posso ouvir um amém aí, gente? Que silêncio. Aqui é uma aula, não é uma pregação. Mas eu espero que, a partir dessa aula, você abra os seus olhos e você identifique quais são os problemas da sua vida e da sua linhagem, para que você possa se posicionar em Deus e arrancar tudo isso da sua vida e da sua história, em nome de Jesus. Então, causas comuns de uma opressão espiritual no corpo: iniquidade no corpo, ou seja, sexo ilícitos, vícios, automutilação, imoralidade sexual, falta de consagração ao corpo de Deus, ao corpo a Deus,
heranças espirituais, como eu disse, né, ou maldições geracionais, influência de objetos consagrados ao maligno. Se tem objeto consagrado e se a porta espiritual aberta, os demônios se utilizam para poder oprimir, sim. Tem territórios que está cheio de demônios porque funcionou ali, por exemplo, uma clínica de aborto. Aí a pessoa compra a casa onde funcionava uma clínica de aborto. Aí ela vê demônio para tudo quanto é lado. Aí ela ouve vozes. Aí ela vê os objetos voando. Isso é o quê? Isso é um caso típico de uma casa, né, mal assombrada. Ou seja, existe ali demônios que se alimentaram daquela prática de derramamento de sangue. Então, existem muitos casos, mas que eu não posso falar aqui todos. Se você quiser fazer a próxima oficina de cura e libertação, a gente vai fazer em breve aí outra, e lá a gente trata tudo isso de forma mais aprofundada. Queridos, como vencer a opressão nessas 3 áreas? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Sujeitáveis, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes de dar um não para Satanás, você precisa dar um sim para Deus. Antes de você dizer, aqui não, Satanás, você precisa dizer, aqui sim, Jesus, governa na minha casa. Deus, você é bem-vindo na minha casa. Então, não adianta dizer, Satanás, aqui não. Se tem porta aberta para o inimigo agir, bagunçar, tripudiar, dançar e muita coisa mais. Então, você tem que se consagrar a Deus, consagrar sua casa a Deus, estabelecer um altar de adoração ao Senhor, fazer como Abraão fazia. Em todo lugar que Abraão chegava, Abraão levantava um altar de adoração a Deus. É isso que você tem que fazer aonde você for, aonde você chegar. Levanta um altar de adoração àquele que é digno da sua adoração. Aleluia, glória a Deus. Renovar nossa mente. Renovar nossa mente. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé, por favor, queridos. Eu quero fazer uma oração aqui. Algumas pessoas que se identificaram com esses sintomas, eu irei fazer uma oração aqui. Após a oração, algumas pessoas podem se sentir mal, ter ânsia de vômito, tontura, vontade de desmaiar, dor de cabeça. Então, se você tiver esses sintomas, vem à frente, que a gente quer orar por você, tá bom? Vem à frente que a gente quer orar por você. Você teve esses sintomas que eu falei aqui? Vem à frente aqui, por favor. Quero orar por você aqui na frente.